Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Grupo Marca e hoje nós vamos falar do Banco do Empreendedor aqui de Santa Catarina. O diretor superintendente do Banco do Empreendedor, o Luiz Carlos Floriani, gentilmente atendeu o nosso pedido para conversar um pouquinho a respeito do trabalho que o Banco do Empreendedor desenvolve em Santa Catarina. Floriani, primeiro, muito grato por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por ter vindo aqui no Grupo Marca, tudo bem? Tudo bem, Enio. Eu é que agradeço o espaço que vocês estão cedendo para que a gente possa informar a nossa população, principalmente a população empreendedora, desse mecanismo que está à disposição da sociedade. Floriani, o catarinense é empreendedor? Muito empreendedor. O catarinense é um dos povos mais empreendedores do país. Não por acaso, Enio, seguidamente nos últimos anos nós temos sido referência econômica para o país, econômica e social. Nós não paramos, e muda governador e os discursos continuam o mesmo, de fazer demonstrações da relevância do modelo catarinense em relação aos demais estados. Olha, esse ano, por exemplo, nós estamos nos destacando entre o primeiro e o terceiro melhor desenvolvimento econômico do país. E aí sobram perguntas, mas afinal de contas, o que Santa Catarina faz que consegue se diferenciar tanto do resto do país? E eu te diria, eu não tenho dúvida nenhuma que uma das características é a característica de uma população que busca soluções a partir das suas próprias habilidades. Essa leitura de buscar soluções está relacionada com o quê? Porque, por exemplo, eu já ouvi falar, talvez eu esteja enganado, que na agricultura, né, os estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Goiás, enfim, eles se caracterizam por aqueles latifúndios, né? E aqui em Santa Catarina a agricultura familiar é que prevalece. A gente poderia fazer um paralelo entre essa situação da agricultura com o empreendedor de um modo geral, catarinense, o pequeno empreendedor, ou não seria tão simples assim a explicação, Floriani? Olha, a explicação, ela não deixa de ser simples. E me perdoe, eu acho que é justamente por ser simples que fica difícil da maioria dos analistas acreditarem nessas soluções. Quando a gente fala, por exemplo, você falou da agricultura familiar que já nos dá relevantes resultados, é importante que a gente alie outras situações que acontecem, como, por exemplo, a força associativa e a força cooperativa do estado de Santa Catarina. Então você vê que vários minifúndios se organizam e de repente montam uma cooperativa e passam a produzir como se fosse um grande conglomerado propriamente dito. Trabalhando em grupo. Exatamente. Então, é por isso mesmo que um estado que só representa 1,3% do território brasileiro consegue se destacar e muita gente não consegue entender como é que se destaca. Porque queira ou não queira, você vai, por exemplo, para o oeste do estado de Santa Catarina, que é onde está a cultura rural mais forte, você vai ver que mesmo tendo grandes empresas lá, muitas delas são sustentadas por famílias que se organizam e são produtoras para aquelas grandes empresas, que cercam aquele condomínio, vamos imaginar assim, alimentando essas grandes empresas. Não por acaso, muitas dessas empresas nasceram num fundo de quintal. Ô Floriani, quando a gente pensa em empreendedor, a gente imagina um negócio grande. A gente imagina alguém que vai lá, aluga um galpão, compra máquinas, enfim. Não é bem assim, né? O empreendedor pode começar com muito menos do que essa estrutura toda que eu mencionei. Não, veja, é importante primeiro que a gente faça uma reflexão. É muito comum a gente ler que o Brasil é um dos países mais empreendedores, 7 de cada 10 brasileiros querem empreender e assim por diante. Mas é importante uma reflexão também do porquê. E isso é importante que fique claro. Metade, isso aqui é um chute, mas é subjetivo, mas é próximo do que a gente imagina. Metade dos empreendedores brasileiros são empreendedores por necessidade, não por vocação. Foram empurrados para isso. Essa é uma característica que o Sul tem e que se diferencia. O povo do Sul, até por conta das suas próprias características de origem, ele não fica esperando soluções governamentais, ele vai atrás. O cara perdeu o emprego, ele procura, como todo mundo, por um determinado tempo, mas daqui a pouco ele está correndo atrás de uma solução
a partir de uma habilidade que ele mesmo tem, seja de venda, seja de produção. Então, muitos deles se acham empreendedores no decorrer de um processo de recomposição da própria renda familiar. Aí, isso é o que eu chamo de necessidade. Por quê? Porque ou você vai atrás de uma forma de produzir renda, me desculpe a expressão, ou tu vai tomar dos outros. E eu estou te dizendo isso porque os dois índices que mais cresceram nos últimos 30 anos no Brasil foram o da informalidade e o da marginalidade. Quem não conseguiu resolver o seu problema, infelizmente, por conta das suas habilidades, acabou tendo que tomar dos outros. Agora, no Sul, graças a Deus, especialmente em Santa Catarina, as pessoas conseguem muito rapidamente aliar essas habilidades a uma necessidade do mercado. Veja que aquele que começou fazendo com a esposa, lá muitas vezes, salgadinho, que era uma forma rápida de tentar recompor a renda, descobriu neste salgadinho, na habilidade da esposa ou na sua própria habilidade, um diferencial de um salgadinho que chamou a atenção do mercado. Agora, Floriane, você mencionou um negócio importante. O Banco do Empreendedor, ele viabiliza recursos para pessoas que querem, né, progredir, crescer, ou ampliar, ou mesmo começar um negócio. Agora, muitas vezes a esposa, a dona Maria, faz um salgadinho maravilhoso. E nós dois vamos concordar com isso, e as pessoas que estão nos vendo na internet vão concordar também. Porém, ela não tem a habilidade de oferecer esse produto para as pessoas. Como é que é essa relação do Banco do Empreendedor com isso? Porque com certeza vai ter aquele pintor maravilhoso, o cara vai deixar uma casa maravilhosamente bem pintada com a execução do seu trabalho. Mas ele não é muito bom de apresentar os seus serviços para as pessoas que têm interesse em contratá-lo. Como é que é essa relação do Banco do Empreendedor com essa pessoa que está começando um negócio e não conhece a realidade do mercado onde ela pretende se estabelecer? Veja, me permita a abertura que você deu para mim dizer. Primeiro, Banco do Empreendedor. O nome, num primeiro momento, nos remete a uma entidade financeira tradicional, que é o banco. Mas, na realidade, para nós foi um apelo de marketing. Por quê? Porque para nós nos chamarmos de organização de microcrédito ou CIP de microcrédito, como seria a realidade que somos, imagina lá no final da década de 90 nós nos apresentando no mercado, olha, nós somos um OCIP de microcrédito, e quem é que ia entender o que estava acontecendo? Não faria a menor ideia. Faria, exatamente. Então veio a história do Banco do Empreendedor, que só tem o nome de Banco do Empreendedor porque é uma organização social, tá? Certificada pelo Ministério da Justiça como organização da sociedade civil de interesse público e que atende uma lei específica para um modelo alternativo de crédito. O que eu estou querendo dizer com isso? Esse modelo alternativo de crédito é justamente para atender uma população que não tem acesso ao crédito tradicional. E aí você vai dizer, mas quem é que não tem acesso ao crédito tradicional nesse país, ô Floriane? São muitas as pessoas. São muitas as pessoas que ainda usam cartão de crédito para tentar gerir uma empresa, usam cheque especial, usam empréstimo de agiota, usam empréstimo de parente. Empréstimo de parente é um dos piores que tem. Alternativas nada. Não, aí desculpa, alguém vai me dizer, mas o cara está criticando o empréstimo do parente? Sim, então explica para mim, o cara te emprestou R$1.000 e te cobra 1.100 em 30 dias. Que grande favor ele te fez com 10% de juro em 30 dias, sabe? Pô, mas espera aí, mas ele me ajudou na hora que eu mais precisava, sabe? E assim tá cheio de gente aí ajudando as pessoas na hora que mais precisa. Mas enfim, aí vieram organizações como a nossa justamente para isso, mas com uma obrigação. A obrigação ela é metodológica. Aí eu entro respondendo a tua pergunta. Por quê? Porque de que me adianta emprestar para a Dona Maria sem antes avaliar se ela vai realmente ter condições de investir e ampliar o negócio? Neste momento, é o momento mais difícil dos nossos analistas, que nós chamamos de agente de crédito, porque a gente tem que chamar a atenção da pessoa que ela precisa procurar ajuda. E ajuda aí não é o Banco do Empreendedor que dá, porque o Banco do Empreendedor está te dando ajuda com o recurso financeiro e a orientação para utilizar o recurso financeiro. Mas não sou eu que posso te ensinar que tu precisa fazer um marketing melhor, não sou eu que posso te ensinar que tu precisa de uma máquina ou de um ambiente melhor, sabe? Eu só posso te indicar. Hoje, o grande parceiro do Banco do Empreendedor no estado de Santa Catarina é o Sebrae, para onde a gente encaminha as pessoas e que realmente é o que está melhor preparado. Encaminhamos também para as associações empresariais. No caso de Joinville, tem uma JORPM, que é da micro e pequena empresa, tem o CDL, que é do comércio, tem a própria CIG, tem a Comac. Então a gente faz encaminhamentos. Na capacitação é Sebrae. E aí é importante que você me deu essa abertura até para fazer uma outra analogia.
simplista, mas que é para que as pessoas entendam. Um dos momentos mais difíceis, uma faccionista foi visitar uma amiga e viu lá uma máquina de costura nova dessas chinesas que está invadindo o mercado aí, e ela ficou impressionada com aquela máquina e ela vem lá pedir recurso para comprar aquela máquina, porque a máquina é do outro mundo, literalmente. Aí o nosso agente de crédito faz algumas perguntas básicas, como: você já falou com a pessoa para quem você costura se ele vai te pagar um pouco mais porque essa máquina faz um acabamento melhor que a outra? Você já conversou com ele também como ela produz 3 ou 4 vezes mais, se ele vai mandar mais mercadoria? Se ela não fez isso, eu sou obrigado a dizer para ela, por melhor que seja a condição dela de empréstimo, que não é a hora de ela pegar o dinheiro. Por quê? Porque ela estará retirando do seu capital próprio um recurso que não vai ter desdobramento do ponto de vista de desenvolvimento da empresa. Veja, vai gastar 5 mil com juros e tudo, 7 mil em algo que não vai dar retorno. Para quê? Isso não vai sinalizar um aumento no faturamento. Não vai alavancar. Me desculpa, de forma muito simplista, eu tenho sempre dito, inclusive nos treinamentos da nossa equipe: emprestou 10, tem que produzir 20. Quer dizer, tem que ser o Banco do Empreendedor tem que se preocupar também em emprestar bem, né? Para quem realmente vai progredir. Eu preciso alavancar o seu negócio. E vem cá, Floriane, me diga uma coisa. Essas pessoas, qual é o perfil do cliente do Banco do Empreendedor? Vocês têm um levantamento, percentualmente falando, obviamente, qual é o tipo de pessoa que é mais bem sucedido quando procura o Banco do Brasil, ou o Banco do Empreendedor aqui no Brasil, em Santa Catarina, tá, para fazer o seu negócio crescer, para abrir o seu negócio? Veja, são muitos, mas a grande maioria vem da área de prestação de serviço, que é o que mais cresce atualmente também, do ponto de vista de pequenos negócios. Por quê? Porque como o mercado está em constante mutação, são muitos os serviços que passam a determinar a necessidade do mercado. Mas o que é muito interessante, Enio? O que é muito interessante justamente é isso. É você acompanhar o desenvolvimento da característica empreendedora dessas pessoas que, a maioria, como eu já citei, acaba vindo por necessidade. E elas acabam se descobrindo, e a hora que se descobre, e a hora que tem a humildade de entender que precisa aprender a lidar com o mercado, você fica muito feliz por ter participado de um processo de alguém que primeiro chegou até você porque precisava produzir renda para sua própria alimentação, e que 5, 6 anos depois está produzindo 5, 10, 15, 20 empregos, como vários exemplos que nós já temos no estado todo, seja em Joinville, seja em Florianópolis, seja no interior do estado. Eu ouço muito falar que a maioria das profissões que os nossos netos vão ocupar daqui a, 10, 20 anos ainda nem existem. Vocês do Banco do Empreendedor têm percebido isso? Por exemplo, que surgiram profissões que num passado recente vocês desconheciam, ou negócios que num passado recente não era viável. Como é que tem sido essa relação com essas novas profissões, essas coisas que geralmente estão relacionadas com isso aqui, né? Com tecnologia, eu imagino. Não tenha dúvida. Não vamos muito longe. O celular, quando você não faz que o celular existe? Nossa, né? E o que veio tudo atrás da necessidade de manter um celular é coisa do outro mundo e aumenta todos os dias. Mas, vamos lá, a figura do motoboy. Há pouco eu conversava com os amigos aqui, antes de nós iniciarmos a entrevista, e será que a população de Joinville já se deu conta de quantos motoboys exercem a atividade hoje para alimentarem as famílias de Joinville, trabalhando para o iFood e assim por diante? É muita gente, né? Será que a população já se deu conta de quantos Uber, por mais que eles estejam revoltados aí, porque não melhora a situação deles, o combustível está caro, tem, né, atendendo? Então, veja, eu estou falando de 2 atividades econômicas que não vão muito longe. 10 anos atrás não existiam. Uhum. Só 10 anos. E todas elas agregam necessidades específicas. São novidades absolutas que estão chegando e que revolucionam a tua atividade. A tua atividade. Vá falar da tua atividade da maneira como tu faz há 10 anos atrás para ver se alguém acreditava que ia dar para fazer isso. Com certeza não. Com certeza não. Tá entendendo? Há pouco tempo atrás você tinha na área de comunicação serviços específicos e o domínio de determinadas pessoas. Hoje você tem ela agregada a N atividades.
O processo de terceirização, que num primeiro momento chamou a atenção, depois dos anos 90, só da grande indústria, hoje acontece em todas as linhas. Um fotógrafo presta serviços terceirizados para N atividades. Você mesmo, como rádio, muito provavelmente, ao invés de ter um fotógrafo contratado, CLT, com todas as obrigações, coisa parecida, você, Enio, com o teu serviço, contrata o fotógrafo com seus serviços específicos. Sem dúvida nenhuma. Ele é um empreendedor. Um fotógrafo que primeiro gostava daquele modelo de estar empregado 8 horas por dia, salário e coisa parecida, mas que o modelo não existe mais. E que ele teve que se preparar para um novo modelo. Ele virou, desculpa a expressão, mas a maioria virou MEI para poder dar a nota fiscal e para poder prestar serviço. Eu ouvi outro dia que a Ajorpem em Joinville, que é a Associação das Micro e Pequenas Empresas, e agora incluiu o MEIs. E segundo o presidente dessa associação, o diretor, há mais CNPJ em Joinville do que pessoas. É impressionante, né? Isso quer dizer que, claro que isso tem muito a ver com aquilo que você me dizia, que há necessidades, algumas pessoas são empurradas para isso, mas certamente nesse grupo há sim pessoas que querem empreender, que querem fazer o negócio, né? Veja, Joinville nem se dá conta, mas nesse momento que nós estamos conversando, tem 51 mil MEIs ativos, CNPJ de MEIs ativos em Joinville, só MEIs. Não estou falando da micro, da pequena, da média, da grande. É por isso que você está colocando, você colocou. Mas é também muito importante, quando eu te falei que a área de prestação de serviço está merecendo uma atenção especial, muito por conta da questão do MEI, justamente em função do quê? De uma organização da base. O Brasil, e quando eu falo Brasil, eu estou, claro, tendo como referência o estado de Santa Catarina, precisa entender, e eu acho que está entendendo uma coisa. Nenhuma empresa nasceu grande nesse país. Todo mundo nasceu no fundo de quintal, com raríssimas exceções. E você vai pegar grupos aqui de Joinville, grupos de Criciúma, grupos do Oeste, você vai ver que tudo nasceu no fundo de quintal. E por força de uma vontade e de uma coragem empreendedora muito grande, construíram grandes conglomerados. Sabe? O modelo está mudando e as pessoas já descobriram que agora o que nós precisamos organizar realmente é a base da pirâmide. Porque os grandes conglomerados estão cada vez mais ou consolidados ou desaparecem, definitivamente. Aí o que é que acontece e por que que o Majorpem está, ainda bem, também já pensando nisso? Esses MEIs todos que existem, desses MEIs todos sairão as novas microempresas, as novas pequenas, médias e grandes empresas. É uma construção. Então, todas as entidades, e aí o Banco do Empreendedor também tem o seu trabalho voltado para isso, estão investindo nessa base da população. Olha, o que era um jardineiro até pouco tempo atrás? Nada. Me perdoe a expressão e me perdoe os que eu estou falando, porque eu estou provocando para reflexão. Era alguém que ia lá cuidar do meu jardim. Nós precisamos rever esse conceito, porque falta jardineiro em Joinville? Falta. Um jardineiro pode ganhar 250, 300 reais por dia e falta jardineiro em Joinville. Mas por quê? Porque é um serviço que para a nossa cultura é um serviço sujo. É um serviço que o nosso acadêmico de uma universidade não quer fazer. Pois eu estou indo para a universidade, agora eu vou virar jardineiro? Que história é essa? Mas virar jardineiro nos Estados Unidos, qualquer um quer virar. Concorda comigo? Fato. Lá dá para trabalhar 16 horas fazendo jardim que ninguém reclama. Gente, tá faltando jardineiro, tá faltando diarista e ninguém vai me dizer que está escrito em algum lugar que esta é uma atividade que ela seja deplorativa, sabe? Que ela denigra alguém. Ninguém vai me provar que está escrito em algum lugar que o nosso jardineiro e a nossa diarista não possa ter 2 cursos superiores e falar 3 idiomas. Aliás, que bom, que legal seria. Amplia a possibilidade de trabalho dela, né? E nós vimos isso, sabe? Quantos povos de outros países estão se abrigando no Brasil e aceitando qualquer tipo de serviço, e quando você vai falar com aqueles profissionais, você descobre que aquele profissional está muito mais preparado do que o nosso nativo. Foi importante, Luiz Carlos Floriani, diretor, superintendente do Banco do Empreendedor, falar isso, porque eu conheço alguns haitianos e venezuelanos que têm formação superior e trabalham, por exemplo, num supermercado, e trabalham em profissões que exigem menos qualificação e estão muito felizes, porque nos seus países de origem a situação é bem pior do que encontram aqui no Brasil. Mas também há
aquelas profissões que pagam muito bem e que não há profissionais qualificados. Por exemplo, você mencionou diarista, é muito difícil arrumar. Um pintor, pedreiro. Para você conseguir um pedreiro, você vai ter que se dedicar muito e vai ter que esperar, porque geralmente eles têm que terminar uma obra e tal. Quer dizer, essas profissões que parecem menores, não são nada menores e pagam muitas vezes muito bem, desde que o profissional seja qualificado. Não tenha dúvida. Você chamou atenção para algo que o chamado primeiro mundo tem como problema. Veja, quando nós saímos daqui para ir para trabalhar no chamado primeiro mundo, 99% de todos que saem daqui saem para prestar serviço. Exatamente nessas áreas que você colocou. Diarista, pedreiro, carpinteiro, encanador, motorista, eletricista. Tudo isso está cada vez mais em chamada de necessidade das pessoas. Por quê? Aí uma evolução que a gente precisa também avaliar. A minha geração e a geração dos meus pais, dos meus avós, é aquela geração que os filhos eram ensinados a fazer um pouco de tudo. E pode não esquentar a cabeça, porque todo mundo entendia um pouquinho de eletricidade que o pai ensinou. Todo mundo entendia um pouquinho de encanador que o pai ensinou. Ninguém chamava alguém para trocar resistência num chuveiro, me desculpa a expressão. É verdade. Tá entendendo? Só que as novas gerações caminharam por um outro caminho, trilham um outro caminho. E você se assusta às vezes quando o teu filho ou o teu neto diz assim, olha, tem que chamar alguém lá para trocar uma lâmpada. A torneira? Ou a torneira, trocar a borrachinha da torneira lá, tem que estar um pouco... Você se assusta, mas é uma condição do processo evolutivo, sabe? E isso faz o quê? Isso faz com que gere necessidade. Abre espaço, né? Sabe? Abre espaço, por quê? Porque nada, o empreendedor ele tem que se entender muito bem como alguém que visualiza uma necessidade do mercado vai atendê-la. Esse é o jogo. Tá? O mercado demonstra que tem necessidade, e aí às vezes, me permita eu te dizer, às vezes as pessoas reclamam, e isso serve para todos os empreendedores, quando um cliente reclama de um produto ou serviço. E as pessoas acham ruim, brigam e coisa parecida, quando na realidade eles deviam de agradecer. Porque se o teu cliente está reclamando de alguma coisa e está reclamando para você, porque ele gosta de ti. É verdade. Ele gosta de ti, está te chamando a atenção, ele quer continuar contigo. Preocupe-se quando ele não reclamar mais e não aparecer. Floriane, Santa Catarina, não por acaso é conhecida como Bela e Santa Catarina, né? Um estado com uma vocação turística impressionante, né? As nossas praias, as nossas cidades nas montanhas geladas, de onde você é originário de uma delas, né? Lages, ali nas imediações de São Joaquim, Urubici. O profissional que atua com turismo em Santa Catarina, ele é bem preparado? Há espaço para quem, por exemplo, tem que dominar outras línguas, ou pelo menos deveria dominar outras línguas? Tem espaço para ser ocupado nessas áreas do turismo aqui no estado? Tem muito. Santa Catarina está dando só os primeiros passos. Por mais que a gente esteja satisfeito com tudo que está acontecendo, nós estamos dando só os primeiros passos em relação a um turismo realmente receptivo, de qualidade, assim, de novo, eu vou usar a expressão, um turismo de primeiro mundo. Nós estamos agora aprendendo isso. E veja, para isso não é necessário que você esteja especificamente numa determinada região, porque todas as regiões do nosso estado, elas oferecem condições de turismo. E me permita até fazer uma crítica aqui, e uma autocrítica também, porque assim como muitos, eu também já fiz isso. Primeiro quero conhecer lá fora, sem ao menos ter me dado o direito de conhecer tudo de bom e bonito que eu tenho dentro do meu próprio estado. Eu quero conhecer o Vaticano, mas eu ainda não conhecia o Santuário de Madre Paulina, que não fica devendo nada para santuário nenhum do mundo. Que, por sinal, é um dos 3 do país, né? É Madre Paulina em Santa Catarina, tem o de São Paulo, Aparecida, e tem um no Nordeste, que é do Padre Cícero. Não me lembro, eu acho que é no Ceará, né? É, Ceará. Então, você veja bem, aí você fica buscando, você consumidor do turismo, fica buscando conhecer outros países e, na realidade, não se deu nem ainda o direito de conhecer as belezas naturais que você tem. E Santa Catarina, não por acaso, está batendo recordes em relação a turistas que estão vindo para cá. De certa forma, nós somos até ajudados pela pandemia, porque com o fechamento da maioria das fronteiras, as pessoas tiveram que consumir o turismo interno e descobriram Santa Catarina como um dos estados mais prodigiosos e até mais bem protegidos. Mas, voltando à tua pergunta original, é só parar para ver tudo que tem para fazer, tá? Porque o turista de verdade, o turista que vem
para consumir turismo, ele não está preocupado com luxo, ele está preocupado com conforto, que é diferente de luxo. Então, se você tem ali em Campo Alegre um pedacinho de terra, você pode transformar numa atividade turística e rentável. Tá? Estou dando um chute só, isso vale para o estado todo. O que não dá para ficar é relegado a querer fazer as coisas acontecerem no teu terreno. Você tem que ver aonde é que estão as ofertas que podem ser dadas para o mercado. Então está na hora de o povo, principalmente aqueles que querem empreender, entenderem que acabou o tempo em que eu queria que as coisas acontecessem, mas eu não quero sair da minha casa. Acabou. Não existe mais isso. Você tem que correr o estado, você talvez, de repente, tenha habilidades para uma determinada atividade, que pode ser o turismo, mas você tem que entender que não é na tua cidade que ela vai acontecer. Você tem que ir em outras cidades. Eu costumo brincar quando me convido para fazer palestra em universidade com os nossos garotos. Preciso entender que agora está acontecendo o contrário do que aconteceu no passado, o êxodo famoso, né? Não tínhamos faculdades, universidades no interior, vinha tudo para as capitais, e não voltava mais, ficava impressionado com tudo que tinha lá e não voltava mais. Onde é que está a maioria das oportunidades agora, gente? Está no interior. O interior quer consumir tanto quanto as grandes cidades. Tem mais poder de compra, tá? E as pessoas, muitas, não estão enxergando isso. Continuam querendo buscar a sua oportunidade no meio de uma concorrência absurda, que é no entorno das grandes cidades, e se esquece que o interior está carente da maioria das coisas que aconteceram nos últimos anos. Entre elas, o próprio turismo. Tá? Ô Floriane, o Banco do Empreendedor está presente em todo o estado. Você é capaz de mencionar os 20 municípios onde há sede física do Banco do Empreendedor? Com certeza. Começando pela Grande Florianópolis, onde está a nossa sede é em Florianópolis. Nós temos a sede no Estreito e temos uma unidade no norte da ilha. E você sabe, porque a distância do norte da ilha para o Estreito é 40 quilômetros. Além do trânsito demoradíssimo, né, que acaba se tornando uma via sacra chegar lá. Aí nós temos unidade em Biguaçu, São José e Palhoça. Vindo ali para o Vale do Rio Tijucas, nós temos em Tijucas, São João Batista e Brusque. Na Foz do Rio Itajaí, nós temos unidade em Itajaí. Aí, vindo para cá, nós temos unidade aqui no norte em Joinville, nós temos uma unidade em São Francisco do Sul, nós temos uma unidade em Garuva, em Jaraguá do Sul, em São Bento do Sul e Mafra. Indo para o meio oeste, nós temos uma unidade em Campos Novos, em Joaçaba, em Caçador, em Fraiburgo, Videira e Curitibanos. Olha aí, uma cobertura total. Agora, isso significa dizer que as cidades onde não há sede, as pessoas não têm a possibilidade de utilizar o serviço do Banco do Empreendedor, não? Não, negativo. Não só tem a possibilidade hoje do atendimento extensivo às cidades limítrofes, onde estão essas sedes, como, por força da pandemia, nós aceleramos todo o nosso processo de digitalização e virtualização. Hoje, empreendedor de qualquer lugar do país pode acessar o Banco do Empreendedor e, através dos nossos mecanismos de atendimento virtual, nós temos lá uma ferramenta que nós chamamos de ZapCred. Você entra na bendita ferramenta ZapCred e tu inicia o teu autoatendimento. Uhum. Então, veja, essa é uma revolução daquelas que nós estamos falando. Até 2020, todo o meu atendimento, obrigatoriamente, da nossa equipe, era presencial. Você me ligava e um agente de crédito ia te visitar. Uhum. Hoje eu tenho a condição de você entrar e, ao invés de eu mandar um agente de crédito te visitar presencialmente, este agente de crédito vai te atender virtualmente, onde você vai me mandar vídeo das necessidades que eu tenho, você vai me mandar áudio, além dos documentos tradicionais, é claro. Mas eu faço um atendimento como se estivesse junto contigo, assim como nós dois estamos conversando agora, e a gente aprendeu a fazer, entra lá nos call da vida e nós dois podemos estar falando, eu de Florianópolis, você aqui de Joinville, ao mesmo tempo como se estivéssemos aqui agora. A mesma coisa nós fazemos com crédito. Isso é muito bacana, né? E certamente as pessoas que estão assistindo devem estar se perguntando o seguinte agora, Floriane, mas em que valor que nós estamos falando? Quanto que eu posso emprestar? Eu quero fazer um carrinho de pipoca, uma coisa simples. Será que eu tenho possibilidade de conseguir algum recurso com o Banco do Empreendedor? Como é que é o processo, Floriane? Veja, as operações de crédito, a primeira coisa que é preciso que fique claro é o seguinte: você tem que estar desempenhando uma atividade econômica, não interessa qual é ela. Não interessa. Tu vai montar teu carrinho de pipoca? Pode ser o teu carrinho de pipoca.
Pode ser o teu carrinho de cachorro-quente. Pode ser que alguém nos escutou aqui, ou que está nos escutando, ficou com a atenção chamada com essa história de dizer que tem espaço para jardineiro. Pode. Aí você vai precisar comprar suas ferramentas para iniciar a tua atividade de jardineiro. Pode ser, vai lá, vai nos procurar. Nós, claro, vamos avaliar a tua condição normal de crédito, vamos avaliar como é que você vai fazer, quem é que você vai atender. Hoje a gente já tem mecanismos, inclusive, para também dar algumas orientações no sentido, não adianta todo mundo querer fazer a mesma coisa no mesmo lugar. Aí nós vamos quebrar todo mundo, desculpa a expressão. E eu gosto de ser muito simples e direto para as pessoas. Nós lidamos com crédito, então a gente quer te alavancar, mas a gente precisa recuperar esse recurso porque nós tomamos emprestado de grandes bancos para reemprestar. Eu preciso pagar essas operações. Então, olha a minha responsabilidade. Se não der certo, eu vou te negativar no mercado e daí vai ficar pior do que antes que você chegou. Desculpa, estou sendo muito franco. Que as pessoas precisam entender. Nós precisamos resgatar aquele modelo que os nossos avós nos ensinaram, que o que nós temos de mais valioso no nosso patrimônio pessoal é o nosso nome. Nome, gente. Não empresta o nome nem para filho. Porque depois que o teu CPF está negativado, tem muito pouca coisa que eu posso fazer. É muito difícil, eu preciso dar muito mais trabalho eu ir buscar informações para saber que você foi de alguma forma induzido a uma operação que não é você que provocou a negativação por dolo ou má fé. Então, me permita destacar, nome. Nós estamos no século XXI, mas ainda é o bem mais precioso que existe para quem quer realmente ter oportunidade no mercado. Agora mais do que nunca. Por quê? Porque as máquinas são frias. Eu digito o teu CPF num bendita de uma máquina e todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe o que acontece quando volta a resposta da máquina, né? Não! Ô, Floriane! O Banco do Empreendedor tem uma vantagem, aquela que eu te falei. Em muitos casos, a gente busca indicadores para te ajudar, mas eu acabei de falar, é bem mais complicado. Ô, Floriane, posso utilizar uma consultoria do Luiz Carlos Floriani aqui? Deve. Qual que são os erros mais comuns da pessoa assim que busca um recurso junto ao Banco do Empreendedor e não é bem sucedido? Pela experiência de vocês, quais são os erros mais comuns assim que a pessoa deve de toda forma evitar? 2 especificamente. Que são, inegavelmente, são os que produzem o efeito devastador. Misturar o caixa da empresa e o caixa pessoal, e achar que porque é empresário pode determinar quanto vai ganhar. Você está me entendendo? Sim. Independente de você agora se considerar e ser até um empresário, porque você vai lá, você tem um CNPJ, você é um empresário. Mas eu sou só um MEI. Você é um empresário. Você tem um CNPJ. Mas independente disso, não é porque você é dono que você pode dizer o seguinte, olha, eu preciso de R$5.000 por mês. Por quê? Porque você precisa primeiro avaliar quanto é que o mercado paga por aquilo que está fazendo. Não é porque você é dono. Você, antes de ser dono, é um empregado da tua própria empresa. E no caso do MEI é pior ainda. Porque você é o único empregado que Isso é extremamente irresponsável. Sabe? Aí, mas peraí, e aí? Mas como é que eu vou fazer? Você vai fazer exatamente como qualquer gestor de sucesso. Quanto que você pagaria para alguém fazer o que você faz? Mas peraí, mas eu sou dono. Não interessa, eu estou te falando da atividade econômica e do que o mercado paga. Pois é, mas se eu for dar R$2.000 por mês, como é que eu vou viver? Não sei, mas você vai ter que aprender a viver com aquele 2.000, porque se você tirar 3, você vai quebrar essa pequena empresa que você está montando. Se tu tirar 4, pior ainda. E se você resolver achar que só porque é empresário agora tem que trocar de carro, aí zebrou de vez. Que também é muito comum, né? Vou comprar um carrão. Vou comprar um carro, as coisas estão indo bem. E isso já acontece no 2º, 3º ano. As coisas estão indo bem, o mercado aceitou bem teu produto. Ao invés de você buscar reforço de pessoas para te ajudar a consolidar o crescimento e continuar crescendo, você reforça o teu patrimônio. Erro clássico e fatal. Sabe? Então, os 2 erros mais comuns são esses. Quando mistura caixa, é aquela tal história, gente. Faturamento de empresa, por menor que ela seja, é da empresa. E você, uma vez por mês, como todo trabalhador, vai lá e tira o teu prolabore, que é o teu salário. Pronto, acabou. No final do ano, que é o que a gente chama de final do exercício, aí você vai ver na conta da empresa se dispõe de saldo suficiente, que seria o lucro, o resultado que ela deu, e tu define o que tu vai fazer com aquele saldo. Continua investindo na empresa, ou investe metade, outra metade investe em você. É assim que funciona. Não dá
para fazer como algumas pessoas fizeram, porque já nem existe mais. O filho passa por ali, quer dinheiro para o lanche lá do colégio, passa ali na gavetinha e pega dinheiro do lanche e... o filho, o cara tem uma loja de venda de tecido. O filho precisa de uma blusa nova, pode pegar ali do estoque e acabou. Isso é retirada. Sabe? Então, o erro, eu te falei de forma muito explícita de duas situações que são as mais comuns e as mais fatais, mas eu no fundo, o que eu estou querendo te dizer, as pessoas precisam aprender a gerir empresa. Fazer gestão de negócio. A hora que você montou o teu negócio, eu sei que num primeiro momento, a grande maioria busca uma alternativa de composição de renda, mas continua sonhando com um bom emprego. Isso eu sei. Sim? Sabe? Isso eu sei. Mas, infelizmente, as pessoas têm que entender que nós estamos num processo de evolução tecnológica mundial e cada vez nós vamos oferecer menos emprego. Tá? E vamos continuar oferecendo oportunidade. Acabei de falar ali e não vou desdizer aquilo que eu falei. Oportunidades nós teremos cada vez mais de prestar serviço para suprir necessidades do mercado. Emprego nós teremos cada vez menos. Empregos, aquele tradicional de carteira assinada, vai ser cada vez menor. A quantidade que o mercado vai oferecer. Cada vez mais você vai prestar serviço e vai receber exatamente quando você quiser. É a história do MEI. O que assusta alguns MEIs que ingressaram nesse mundo e estão prestando serviço? É que acabou aquela tranquilidade que nós tínhamos, né? Horário para começar, horário para terminar, férias, 13º, 14º, pode ficar doente não sei quantas vezes por ano, que vai a ganhar um atestado. O atestado que era para ser de um dia, vira de 4, 5, porque o médico é meu amigo. Tudo isso acabou. Tudo isso acabou e a hora que você empreende, você acaba descobrindo. Não tem hora para começar e não tem hora para terminar, porque eu atendo um mercado que ele é assim. No Brasil é assim, as pessoas querem ser atendidas e não existe ainda uma regulação plena. Tanto é que você pode estar aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então te prepare para esse mercado. Quando é que você tira férias? Você tem que tirar férias exatamente nos piores momentos, porque nos melhores momentos você quer aproveitar o mercado daqueles que estão tirando férias. Então vai sobrar para ti os momentos não tão bons para tirar férias. Ficar doente, nem pensar. Não é uma possibilidade. Porque sou eu o empresário. Se eu ficar doente, quem é que produz? Entendeu? No começo. Então, tudo isso deixa de ser possibilidade. E a gente acaba descobrindo que a gente é muito melhor do que a gente imaginava. Não por acaso você vê em várias estatísticas de economia que o povo brasileiro produz muito abaixo da média mundial. Muito abaixo. Nosso nível de produtividade é muito abaixo. Por quê? Por conta dessa zona de conforto que culturalmente a gente adquiriu ao longo dos anos, né? Aí a gente descobre. Quando a gente vira empreendedor, a gente descobre que consegue produzir 3 vezes aquilo que produzia quando estava trabalhando de carteira assinada. E se sente muito bem, né? Mas isso é fato, gente. Às vezes você está... Não sei se quem já teve a oportunidade de ver isso, num supermercado. Você chega nessas grandes redes de supermercado. Vou ali comprar uma caixinha de leite, um pãozinho, tô com aquela cestinha na fila. Pô, aqui tem 4 pessoas, lá tem 2. Eu vou lá naquela que tem 2. Daqui a pouco eu olho pelo lado e a fila do 4 esvaziou. E essa aqui continua com 2 e não deu problema nenhum. É que o caixa aqui realmente ele é um pouco mais lento do que o do lado. É isso aí. Quer dizer, então realmente há pessoas que produzem muito mais e certamente o dono do supermercado está de olho nisso, né, Floriane? Boa. Foi bom o que você falou, porque algumas pessoas que estão nos ouvindo podem dizer o seguinte: mas o fulano está falando tudo isso por conta daqueles que querem empreender, por conta daqueles que querem virar empresário, por conta... Blá, blá, blá. Não, eu estou falando isso por conta de uma nova regra do mercado. Mesmo aqueles que quiserem continuar empregados bem, e especialmente os que quiserem estar bem empregados, têm que ter características empreendedoras. Nenhum gestor de empresa hoje quer funcionário que não tenha característica de dono. Por quê? Exatamente por causa do que o Enio acabou de citar aqui. O mercado cobra isso, o mercado quer. Nunca nós cobramos tanto bom atendimento, nunca a gente foi nesse país rei, realmente como consumidor. A gente foi rei e hoje a gente é. Acontecendo exatamente o que o Enio colocou nas entrelinhas. Estou visualizando, aquele ali atende muito devagar, vai todo para a fila do outro lado. E se eu, gestor daquele negócio, não notar isso e mudar rapidamente, já ele não está mudando de fila, ele está mudando de supermercado. Exatamente, quer dizer, além disso, você tem que se preocupar em função disso. Então,
Tá na hora também de a gente mudar a nossa linha de análise e percepção de mercado. Não é porque eu sou empregado que eu não tenho que pensar o tempo todo que para continuar alimentando meus sonhos, a empresa onde eu estou tem que ir bem. E para ela ir bem, não é o dono só que tem que fazer boa gestão. É eu que tenho que entender que eu tenho que brigar por ela todos os dias. Ô, Floriane, eu lembro de uma vez um empresário me dizer uma coisa muito legal. Ele falou assim, ó, o pessoal sai em busca de estabilidade, né? Todo mundo, eu preciso de um emprego para me dar estabilidade. Aí eu lembro que ele falou assim, ninguém tem estabilidade. A Coca-Cola não tem estabilidade. Se ela não sair à rua para vender os produtos dela, a estabilidade vai acabar. Grandes, gigantescas empresas quebram, né? Então não existe isso de estabilidade. A estabilidade se conquista a cada dia. Não sei o que você pensa a respeito disso. Mas não tenha dúvida. É claro que a gente está passando por um processo de evolução cultural também. Mas como eu posso imaginar em continuar sonhando se eu não alimentar quem alimenta meu sonho? E veja, hoje quem alimenta meus sonhos, se eu tiver empregado, é a empresa onde eu estou empregado. É ela que alimenta meus sonhos. Então é por ela que eu tenho que brigar. É ali que eu tenho que demonstrar toda a capacidade que eu tenho, não só capacidade laboral, mas capacidade empreendedora mesmo. Porque isso vai fazer, primeiro, com que eu continue alimentando meus sonhos, porque aquela empresa será cada vez mais forte, se todos pensarem assim. Sabe? E também vai dar a condição de, num determinado momento, eu me sentir potencializado a ponto de que, se eu não for reconhecido, eu vou para o mercado e serei reconhecido em qualquer outra empresa. Além de poder montar o meu próprio negócio. Esse é um jogo que às vezes as pessoas não entendem. O Floriano está querendo que o pessoal vire escravo dos empresários. Negativo. O empresário que te tratar como um escravo está com tempo definido de sobrevivência. Por quê? Porque o mercado está te olhando. O momento de você se mostrar é exatamente ali de potenciar e de potencializar a tua autoestima. Você precisa entender que você é importante para a empresa, mas você só vai conseguir isso entender de verdade quando você aplicar isso. E aí você vai avaliar se a empresa está enxergando a tua importância. Se ela estiver enxergando, você pode ter certeza que você vai ser valorizado constantemente. Se ela não estiver enxergando, você vai se valorizar e vai procurar uma outra empresa ou vai montar a tua própria atividade. Olha, muito legal, hein? Recebemos uma aula hoje aqui do Luiz Carlos Floriani, diretor superintendente do Banco do Empreendedor. Se você quiser saber mais sobre o Banco do Empreendedor, está aparecendo aí, ó, o endereço na internet, tem telefone para você obter todas as informações. Você que quer empreender e precisa de recursos e precisa de alguém que seja um consultor, mais do que alguém que vai emprestar apenas os recursos para você, vai encaminhar você para o caminho certo. E aqui em Joinville, me permita dizer... Diga. Eu sei que nós já tomamos bastante tempo aqui, mas aqui em Joinville nasceu um programa especial agora. Nasceu o Programa de Retomada Econômica e nós somos o primeiro operador credenciado. Eu costumo chamar de... Nasceu o Programa Juro Zero Joinville. MEI e microempresa têm acesso a crédito, onde, pagando regularmente o capital, a prefeitura paga o juro. Ou seja, você vai conseguir dinheiro sem pagar juros. Sem juros. Honrando rigorosamente as parcelas. O microempreendedor individual pode tomar até R$5.000. Ele vai no Banco do Empreendedor para solicitar, ele é de Joinville, ele vai solicitar como se fosse solicitar crédito regularmente. E nós vamos apresentar o programa para ele. É um programa que foi idealizado no final do ano passado, já existe em outras cidades. O prefeito Adriano Silva nos recebeu, gostou do modelo, foi para a sua equipe e agora, no mês de maio, a gente foi credenciado. Tomou todas as partes, nasceu o programa. Então, o MEI, ou o empresário de uma microempresa, ele vai no Banco do Empreendedor como se fosse naturalmente pedir crédito. O MEI pode pedir até R$5.000 dentro do programa. São 12 parcelas de R$500. 10 parcelas, as 10 primeiras são relativas ao capital. Você paga as 10 em dia, acabou a tua responsabilidade, as outras duas quem me paga é a prefeitura. Onde você vai conseguir um empréstimo nessas condições? Só no Banco do Empreendedor. Então, não desperdice essa oportunidade. Claro que o pessoal vai fazer o que todo mundo vê, né? Se você reúne as condições para receber esse empréstimo. Mas, com certeza, você que é bom pagador, vai fazer um excelente negócio e vai fazer a sua empresa crescer. E para microempresa até 10 mil. Para microempresa... até 5 e para microempresa até 10 mil. Com as mesmas condições. Nas mesmas condições. Maravilhoso. Sabe? Olha aí. Eu costumo... Tá aí aparecendo aí o endereço. Eu costumo dizer
Eu queria ter essa condição na década de 80, quando montei a minha primeira empresa. Que não tinha no mercado. Luiz Carlos Floriani, muito obrigado pela visita. Volte sempre, muito legal conversar sobre o Banco do Empreendedor, ainda com essa excelente notícia, essa possibilidade de o pessoal conseguir empréstimo com juros zero, desde que honre os pagamentos. E todo mundo quer isso, né? Honrar o pagamento. Ninguém quer ficar devendo. Exatamente. E aí é importante que se entenda, quando a Prefeitura de Joinville bota R$1 milhão para subsidiar juro, por exemplo, na primeira fase, foi lançado esses dias, dá a capacidade aí de nós chegarmos a 7 milhões no mercado. Então, um operador como o Banco do Empreendedor vai, analisando no modelo que eu te falei, vai injetar no mercado, acreditando nos empreendedores, porque é um capital de risco, esses quase 7 milhões ou 7 milhões de mercado. Os empreendedores fazendo a sua parte vão estar multiplicando isso, porque serão consumidos em Joinville, e a Prefeitura estará pronta para pagar. Um programa absolutamente meritório, que é justamente para alavancar, e que nós já temos ali oficialmente até a promessa do prefeito, que se tudo der certo, no segundo ano ele bota 2 milhões, ele dobra a quantidade para continuar investindo no microempreendedor individual e na microempresa de Joinville. Eu te agradeço, Enio, o espaço que você nos deu, deixo o Banco do Empreendedor, que é ali na Alexandre Dele 221, à disposição das pessoas, mas independente de ir ali ou não ir, como eu já falei, pode ir de maneira virtual, que será tão bem atendido quanto presencial também. Muito bem, falamos com Luiz Carlos Floriani, diretor superintendente do Banco do Empreendedor em Santa Catarina. Esse foi mais um podcast do Grupo Barca. Obrigado pela companhia. Tchau, pessoal.